Senhoras e senhores, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Fórum Internacional Tributário, um evento realizado pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP, pela Federação Nacional do Fisco Nacional e Distrital, FENAFISCO, e pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, SINAFRESP, com o apoio institucional da AFRESP, Fundação ANFIP e a AFIT-SINDAF, com a curadoria da Plataforma Política e Social e organização da agência IMER. Antes de qualquer atividade, convidamos todos para, em posição de respeito, acompanharem a execução do Hino Nacional Brasileiro. Senhoras e senhores, vamos agora a um aviso geral. Atenção, por gentileza. O Fórum Internacional Tributário SP 2018 é uma realização ANFIP, FENAFISCO e SINAFRESP, com o apoio da AFRESP, Fundação ANFIP e SINDAF. Curadoria Plataforma Política e Social. Organização e produção da agência IMER. Para uma experiência ainda melhor, fique atento aos avisos. Segurança. O FIT Brasil é realizado em um ambiente de trânsito público e, apesar de contar com equipe de segurança, solicitamos a todos que fiquem atentos com notebooks, celulares, malas e pertences pessoais. Tradução.
Os 3 dias de atividade contam com serviço de tradução simultânea. Os equipamentos encontram-se nos braços de sua poltrona e são para uso individual. Sustentabilidade. As ecobags, pastas e até as canetas do evento são produzidas com material reciclável. As credenciais são feitas com 30% de material reaproveitado e ao final do evento serão coletadas para reciclagem. Mobile. Lembramos a todos que o aplicativo FIT 2018 está disponível na Apple Store e Google Play do seu celular. Aproveite para baixar o app e trocar informações com os demais participantes no Mural FIT em tempo real. Staff. Não fique em dúvida. Para mais informações, solicite ajuda às equipes de staff do evento, situadas nas entradas, laterais do teatro e nos demais espaços do evento, identificados com as credenciais brancas. O FIT Brasil deseja a todos um excelente dia de debates. Muito bem, senhoras e senhores, antes de mais alguns avisos, gostaríamos apenas de pedir às autoridades que irão participar das solenidades de abertura que se dirijam aqui à frente do auditório, onde temos assentos reservados para essas autoridades. Bom, como disse, mais alguns avisos. Após o evento, será disponibilizado um certificado de participação. Aqueles que querem adquiri-lo, basta se dirigir ao balcão de credenciamento e registrar sua presença em cada dia de evento. Além da coleta das credenciais para reciclagem, todos os materiais utilizados neste fórum, até mesmo elementos de cenografia, serão doados à comunidade da Vila Clara, no bairro da Vila Mascote. Nós pedimos, assim, que todos descartem suas credenciais e respectivos cordões junto aos espaços de coleta sinalizados nas entradas do teatro. Em caso de dúvida, é só procurar o staff, como já foi dito aqui, eles estão identificados com a credencial branca. Em caso de dúvida na utilização dos aparelhos de tradução simultânea, as recepcionistas do evento vão circular nos corredores com atrações antes de cada atração internacional. Então, basta sinalizar que elas irão auxiliá-los. Nós informamos ainda que, em função do espaço, o evento não possui guarda-volumes, então pedimos a gentileza de não trazerem malas para o evento. Já foi dito a respeito do aplicativo FIT 2018, para quem ainda não baixou, basta digitar as siglas do evento, FIT, mais 2018, numeral, para conferir toda a programação. Como já foi dito, o aplicativo está disponível na Apple Store e ainda no Google Play. Para quem já instalou, vale ainda conferir a função Mural FIT, e para acessar esse mural, o menu Entrar, usar o mesmo e-mail em que recebeu a sua confirmação de inscrição em ambos os campos, tanto e-mail quanto senha. Lá é possível, como já foi dito aqui também, trocar informações com todos os participantes deste evento. Vamos, então, às aberturas oficiais deste fórum. Para a primeira abertura, chamamos Floriano Martins de Sá Neto, presidente da Anfip. José Antunes Guilherme de Vasconcelos, superintendente da 8ª Região Fiscal da Receita Federal do Brasil. Rogério Campos, procurador-geral adjunto da Fazenda Nacional. E Aurora Maria Miranda Borges de Oliveira, presidente da Fundação Anfip. Muito bem, nós vamos aguardar o senhor Rogério Campos, o procurador-geral adjunto da Fazenda Nacional, mas enquanto isso, com a palavra, o presidente da Anfip, Floriano Martins de Sá Neto. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao nosso Fórum Internacional Tributário aqui em São Paulo. É um evento que muito orgulha ao Fisco Federal, ao Fisco Estadual e a todas as pessoas, todos os nossos colaboradores que estão envolvidos num projeto chamado Reforma Tributária Solidária, que vocês já conhecem e já foram apresentados aqui na nossa apresentação inicial do ladinho aqui, Reforma Tributária Solidária. Eu cumprimento aqui José Guilherme, o nosso superintendente da 8ª Região Fiscal da Receita Federal do Brasil, esse ato representando a nossa Receita Federal do Brasil, nosso secretário da Receita Federal do Brasil, a nossa
presidente da Fundação Anfip, a nossa fundação de estudos, que muito tem colaborado para que possamos estar aqui hoje tratando desse assunto com tamanha propriedade, com a organização que estivemos. O FIT, o Fórum Internacional Tributário, é uma iniciativa da Anfip, da FENAFISCO e do SINAFRESP, aqui de São Paulo, a quem eu também saúdo aqui o Maranca, cumprimento toda a diretoria, que desde o início nos apoiou nessa ideia de fazê-lo aqui em São Paulo. Acho que a ideia inicial era fazê-lo no Rio de Janeiro, mas entendendo a importância de São Paulo no cenário econômico e político brasileiro, resolvemos fazê-lo aqui. Tivemos o apoio expressivo do Sindicato dos Fiscais de Renda do Estado de São Paulo. Nós temos aqui hoje, entre nós, 14 países com 20 especialistas que foram convidados para conversar com a gente, demonstrar, mostrar, debater o seu sistema tributário. Então, é uma oportunidade única. Nós pesquisamos e não encontramos recentemente nenhum evento desse porte, com essa oportunidade de nós termos aqui expostos o sistema tributário dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento. Então, é uma oportunidade única. Eu, desde já, agradeço a presença de todos vocês que vieram dos 4 continentes. A gente sabe a dificuldade que é a distância traz. Tivemos ainda esse problema da crise dos combustíveis. Eu acredito que se o nosso seminário fosse na semana passada, nós estaríamos em mais dificuldade, né? Mas isso passou. O nosso FIT, ele faz parte do movimento de reforma tributária solidária, que é capitaneado pela Anfip e pela FENAFISCO. Nós teremos, daqui a pouco, o lançamento de uma publicação também inédita. Nós estamos, desde o ano passado, 40 colegas, entre auditores fiscais do Estado e auditores fiscais da Receita Federal, especialistas, estudiosos, debatendo, escrevendo, sob a coordenação também, que eu agradeço a presença do nosso Eduardo Fanani, que tem coordenado todo esse time ao longo de um ano inteiro de muito trabalho, e eu peço uma salva de palmas para o Eduardo e para toda a equipe que está trabalhando com ele. A escolha desse local também, nós tivemos aí os nossos parceiros, nossos colaboradores que estão trabalhando. Para vocês terem uma ideia, tudo isso aqui foi montado durante a madrugada de hoje. São as questões de fazermos nesse local, nós temos que respeitar a legislação, né, de funcionamento. Então, tudo isso está bonitinho, mas foi objeto de muito trabalho. Nós já caminhamos um pouquinho já. No dia 24 de abril, nós lançamos essa publicação, que eu tenho aqui em mãos, que é uma cartilha exemplificando, falando do que é a reforma tributária solidária. Nós lançamos um manifesto na Câmara dos Deputados, tivemos a presença maciça, um evento muito prestigiado pela classe política, e, a partir daí, nós temos um cronograma que hoje é um ponto máximo, um ponto culminante, com o lançamento da publicação, que vai nos dar condição de já darmos o passo seguinte. O nosso objetivo, com toda essa discussão e o entendimento que tivemos, foi que o fisco federal e o fisco estadual querem dar uma contribuição efetiva, uma contribuição de altíssimo nível, para que o sistema tributário brasileiro possa servir àquilo que está esculpido na Constituição Federal de 1988. Nós entendemos como premissa básica o sistema tributário que dê sustentação à Constituição Federal no que diz respeito aos programas sociais, que seja capaz de propiciar o desenvolvimento nacional, mas, principalmente, um sistema tributário brasileiro que combata as iniquidades sociais que nós temos no nosso país. É algo mais ou menos unânime entre nós que o nosso sistema tributário ele contribui para, infelizmente, para piorar ainda mais a condição do povo brasileiro. Ele é altamente regressivo, ele tributa mais o consumo, menos a renda, totalmente desalinhado com os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Nós pretendemos sair daqui, desses 3 dias,
com isso muito bem calçado na nossa mente, com essas discussões. Estamos aí já trabalhando na etapa seguinte, José Guilherme. Nós vamos fazer uma proposta, aí sim uma proposta da Anfip e da FENAFISCO, com a participação do Fisco Estadual, para levarmos ao debate público. E aí vamos fazer isso junto à sociedade, vamos viajar mais uma vez o Brasil, vamos levar a cada um dos presidenciáveis, e durante o nosso evento nós teremos alguns deles aqui, foram convidados todos a virem aqui e responderem algumas perguntas sobre reforma tributária. Então é isso, pessoal. Acho que o importante aqui são os nossos convidados, que vão estar aqui nesses 3 dias, que possamos aproveitar bastante. Desde já eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. Muito obrigado, que tenhamos um bom evento. Colegas, bom dia. É com muito prazer que o gabinete da Receita Federal participa desse evento. Eu represento aqui também não só a Superintendência Regional, como o gabinete do secretário. Parabenizar a todos pela organização, Floriano. De fato, eu lendo toda a agenda, né, de palestras, eu não me lembro de ter participado de um evento com temas tão importantes e com autoridades, né, realmente especialistas fazendo as exposições. Então, eu tenho certeza que eu estou ansioso, vocês também estão. Nós vamos sair daqui com conclusões bastante importantes sobre reforma tributária. E reforma tributária, ela tem que ser feita sempre, é claro, tendo como fundamento o conhecimento que nós, auditores fiscais, temos. Afinal, nós lidamos com isso o tempo todo, né? Nenhuma outra organização lida tanto com o assunto como nós mesmos. Então, os especialistas estão aqui, fazendo a apresentação e assistindo, né? Somos todos nós. Quando nós falamos em reforma tributária solidária, sempre me vem à mente uma expressão que é muito simples e que muitas vezes ela é esquecida, e ela está muito clara na Constituição, que é a capacidade contributiva, né? Acho que se nós utilizássemos sempre a capacidade contributiva como princípio inicial para qualquer elaboração normativa, né, nós teríamos um sistema tributário mais justo, né? Então, acho que passa por aí, começa por aí, analisando sempre o princípio da capacidade contributiva. Bom, como o Floriano disse, nós também estamos aqui ansiosos em assistir o evento, então eu vim, na verdade, parabenizar, quero assistir, nós temos aqui diversos delegados, o superintendente adjunto também da 8ª Região Fiscal, São Paulo está aqui, e desejo um excepcional evento a todos, né, e tenho certeza, mais uma vez repetindo, que esse evento fará história, né, novamente, pela qualidade dos palestrantes e dos temas aqui desenvolvidos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Nós, como organizadores e apoiadores deste evento, agradecemos a presença de vocês e temos a certeza de que daqui sairemos mais sábios, mais conscientes da nossa responsabilidade para com a nossa nação brasileira, pois teremos a oportunidade de ouvir palestrantes, por que não dizer do mundo inteiro, 14 palestrantes internacionais, dizendo dos tributos de seu país. Daí, nós poderemos chegar à conclusão do que nós queremos para o nosso Brasil. Agradecemos, bom proveito e que possamos tirar o máximo possível para aprimorarmos mais ainda nossos conhecimentos e, com isso, contribuirmos para o engrandecimento da sociedade e da nação brasileira. Meu muito obrigada a todos e bom proveito. Nossos agradecimentos às autoridades dessa primeira abertura. Podem tomar seus lugares nos assentos reservados aos senhores, por gentileza. E vamos agora à segunda abertura. Para tanto, chamamos Charles Alcântara, presidente da FENAFISCO. André Horta Melo, secretário de Estado da Tributação e coordenador do CONCEFAS.
Também chamamos Marcelos Ribeiro Alves, secretário de Fazenda do Maranhão. Último Almeida de Oliveira, secretário adjunto da Receita Pública da Secretaria do Estado da Fazenda. Eudaldo de Almeida Jesus, coordenador do ENCAT. E Carlos Cardoso Filho, vice-presidente da FENAFIM, neste ato representando o presidente da FENAFIM, Célio Fernando de Souza Silva. Muito bem, senhoras e senhores. Então, com a palavra, o presidente da FENAFISCO, Charles Alcântara. Bom dia, estamos combinando aqui as Sem coisas. problema, à vontade. Bom dia a todos e todas, é uma honra muito grande tê-los aqui conosco, colegas da administração tributária de todos os níveis de governo, né? Da União, dos estados e do Distrito Federal e também dos municípios. Quero saudar muito especialmente os organizadores do evento, a Imer, o Fabrício, não estou enxergando o Fabrício por aqui, a Rimena, que hoje me acordou antes das 6 da manhã, a Rimena, da Imer, o Sinafresp, o Maranca, Alfredo Maranca, presidente, mas se me permite o Maranca, um agradecimento muito especial ao Glauco, do Sinafresp, a quem eu peço uma salva de palmas também, porque o Glauco foi importantíssimo para que nós tenhamos chegado até aqui, não é, Maranca? Quero agradecer muito a honra de ter como parceira a ANFIP, a Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal do Brasil, uma parceira assim, de primeira e de última hora, para que nós tenhamos chegado esse dia realizando esse grande sonho. Nós imaginamos esse evento de um tamanho e ele foi crescendo ao longo do tempo. Quero também, mais uma vez, pela segunda vez, vai merecer o segundo aplauso, Eduardo Fagnani, né, companheiro, professor, que tem nos ensinado muito e coordenado esse brilhante trabalho que também nos orgulha muito. E aqui, os nossos pares, secretários da Fazenda, me permite até, se quebra o protocolo, coisas do Norte, o pessoal do Norte é mais assim. O Maranca, nosso secretário da Fazenda, está na terceira mesa, não é, aqui do São Paulo, é isso? Tá. Só fiquei muito bem. Quero aproveitar, se me permitem, abrindo já que eu quebrei o protocolo, nós temos aqui na presente, chegou aqui o Eudaldo, não chegou o Eudaldo, o colega Eudaldo, por favor, queria chamá-lo a esse dispositivo, coordenador do ENCAT, o Encontro Nacional de Administradores Tributários dos Estados, por favor, Eudaldo. Uma alegria tê-lo conosco, o Eudaldo chegou direto do aeroporto, né? Muito bem. Bom, vou fazer uma saudação breve, vou franquear a palavra para os colegas, secretários, Marcelos, que é da Receita Federal, mas secretário da Fazenda do Maranhão, o companheiro André Horta, secretário da Fazenda do Rio Grande do Norte, mas também presidente do Colegiado Nacional de Secretários da Fazenda, e o colega último aqui, né, representando a secretaria, secretário adjunto da Secretaria da Fazenda de Mato Grosso, e companheiro Carlos Cardoso, vice-presidente da Federação Nacional dos Fiscos Municipais, prazer. Colegas presentes, autoridades e convidados internacionais, né? Terei uma certa dificuldade com o espanhol, mas o russo e o chinês eu vou conseguir entender. Nós, da administração tributária, especialmente dos estados e da Receita Federal do Brasil, há cerca de um ano, tomamos uma decisão corajosa, ousada, de discutir e propor ao país um novo modelo tributário, ciente das grandes dificuldades
das grandes resistências e do quão conflituosa é essa agenda para o país. Porque afeta, evidentemente, interesses estabelecidos na sociedade brasileira. Falar de tributos em qualquer sociedade é tocar em questões muito sensíveis à maneira como essa sociedade se organiza. Nós temos no Brasil um modelo tributário, ele não é apenas ineficiente do ponto de vista econômico, né? Mas ele é cruelmente desigual. Ele não apenas não enfrenta a desigualdade tão dramática no Brasil, como ele a perpetua, ele a aprofunda. Então, nenhum sistema funciona do modo como funciona se não há quem ganhe com esse sistema. Então, se toda a sociedade brasileira, no seu conjunto, perdesse com o modelo tributário que vige no Brasil, certamente já teria sido modificado. É porque há interesses que ganham muito com esse modelo, com esse arranjo, que poupa as altas rendas, especialmente as rendas do capital, e sacrifica as rendas médias e baixas, especialmente as rendas do trabalho. Então, isso precisa modificar. E nos orgulha muito que esse movimento nasça, brote no nosso meio, que atuamos e lidamos, pelo menos a maioria de nós, lidamos exatamente com os tributos. E temos a obrigação não apenas de conhecer as suas iniquidades, mas mais do que isso, nós temos a obrigação de intervir nisso. Nós temos a obrigação, como agentes públicos, servidores públicos, temos o dever de nos colocarmos ao lado da sociedade, para que isso seja modificado. Um modelo tributário muito pesado e muito dísparo em relação a tudo que se conhece de mais organizado e desenvolvido no mundo capitalista, diga-se de passagem, muito pesado no consumo, metade da carga tributária, não é exagero dizer, se são 49,7, nós conhecemos um pouco de números, podemos dizer que são 50 e não 49. 50% dessa carga no consumo e nas rendas, né, essa anomalia que a gente observa. Enfim, esse é o nosso esforço, esse é o nosso compromisso. Abraçar essa causa, dizia Fernando Pessoa, que quando vale a pena, se a alma não é pequena, tudo vale a pena. Muito bem. Companheiro Dado, prefeito, é muito bom tê-lo aqui, viu, Dado? Uma alegria reencontrá-lo, tá? Votuporanga, né? Prefeito de Votuporanga. Bom, se a alma não é pequena, tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Vocês imaginem quando a causa é nobre, é justa. Então, vale muito mais a pena ainda. Desejo que esse fórum, esses 3 dias, que serão de muito aprendizado para todos nós, sejam assim, seja profícuo, de muito trabalho, serão 3 dias intensos, e assim a gente está muito feliz, viu, Floriano, muito obrigado pela parceria, pelo companheirismo, Sinafresp também, e ao final desses 3 dias, na quarta-feira, a gente haverá de ter realizado, né, muito provavelmente, o maior evento tributário do Brasil dos últimos tempos, pela sua amplitude, pela sua dimensão, pela sua importância. Muito obrigado e um bom Fórum Internacional Tributário para todos nós. Um abraço. Passo, franqueio, a palavra aqui para os nossos amigos. André. Muito bom dia, participantes desse fórum. Saudar aqui os colegas secretários, saudar o presidente da FENAFISCO e o presidente da ANFIP, os realizadores disso aqui. Charles, tu sabe a importância de ter construído esse projeto, de ter
focado e modelado a discussão da forma correta, né? Nós tivemos diversos projetos de reforma tributária que, às vezes, têm um enfoque mais cosmético do que, efetivamente, enfrentar as questões que dizem respeito à economia nacional e que, hoje, a carga tributária prejudica pela forma com que ela está construída, pela forma com que ela é desenhada, para que quem ganhe mais continue ganhando mais, quem ganhe menos continue ganhando menos. Então, a economia se ressente disso. O presidente da Anfip falou há pouco da questão moral, né, de que isso é derivado. Eu vou lembrar aqui também da questão jurídica, da questão econômica, me perdoe, disso aqui, né? A nossa carga, da forma que ela existe, ela prejudica o desempenho das economias, ela prejudica os empresários. Os empresários vão ser beneficiados por uma reforma com esse formato que aqui se está discutindo, a economia real. Nós temos um grande problema no Brasil, no mundo, todo mundo sabe, que é o sequestro dos orçamentos públicos pelo financismo, o problema de despesa, esse é outro momento, esse é outro congresso. E o problema da receita, que é o que vai estar sendo discutido e que está na espinha dorsal dessa discussão do Solidária, que é a progressividade. A progressividade que vai fortalecer, vai robustecer a demanda brasileira, o mercado interno brasileiro, vai tornar a economia do Brasil mais estável, que nos vai dar o fundamento para o desenvolvimento, um fundamento sustentável para o desenvolvimento e não esses desenhos que estão tendo aí. É um evento longo, vou fazer uma saudação breve, presidente, saudar os colegas secretários, vários secretários de Fazenda, você está vendo aqui no palco, aqui sentados, né? Aqui prestigiando, porque eles sabem da importância disso, eles tributam o consumo e eles sabem a dificuldade de quando a gente se torna mais eficiente, quando a gente arrecada mais regressiva ainda fica a carga. A gente não pode entrar nesse redemoinho, a gente não pode entrar nesse labirinto institucional que a formulação dos tributos brasileiros que se criou no sistema tributário brasileiro. Nós vamos sair disso, nós vamos sair com um bom projeto. Parabéns também às entidades, às enormes entidades que estão participando e se juntando aqui. E parabéns a cada uma delas, não vou dizer para não esquecer nenhuma delas. Ótimo encontro e bom dia a todos. Bom dia a todos. É sempre difícil falar depois do André, nosso presidente do Concefaz e grande orador que é, mas só trazer uma mensagem. Quando chegou esse convite para a gente lá no Mato Grosso, foi assim como uma oportunidade ímpar, o sentimento lá no Mato Grosso. Porque essa reforma, há muitos anos a gente ouve falar em reforma, vê-se falar em reforma fatiada, e enquanto ela não for tratada de modo amplo, ela não vai acontecer. Todos sabem que os estados estão presentes, municípios. Cada vez mais a sociedade precisa de entrega do Estado. O Estado precisa de recursos para fazer essas entregas à sociedade. A sociedade é quem paga o tributo, o empresário é encarregado de recolher. E está todo mundo insatisfeito. Então, alguma coisa errada tem. Nós participamos no Concefaz juntamente com o secretário André, e lá nós vivenciamos bem de perto esse problema tributário que tem no Mato Grosso. São 27 estados e a dificuldade que tem de se tratar desse assunto. Então, a oportunidade de se fazer algo em conjunto com os estados, União, município, a sociedade organizada, enxergamos assim no Mato Grosso que essa é a oportunidade ímpar. É essa a oportunidade que nós temos. Como se diz aquele refrão, na crise cria, a oportunidade da crise está aí e nós temos que criar. Nós precisamos, sim, trabalhar essa reforma. A vantagem de se fazer mais tarde um pouco é essa que estamos enxergando. Nós temos aqui a oportunidade de ouvir nações desenvolvidas, que já trabalharam, estão desenvolvidas e têm projetos bons. Então, para a gente copiar o que é bom, né, aprendendo já com os erros que esses estados, esses países já aprenderam com seus erros, e aí nós podemos escolher com tranquilidade, com sabedoria, qual é o melhor modelo para o nosso país. País de dimensão continental, nós sabemos, para vocês terem uma ideia, o Mato Grosso, na hora que você entra no Mato Grosso, para você chegar lá na ponta dele,
você anda quase 4.000 quilômetros. Então, é um Estado-país, e todo o nosso país é dessa forma. Então, ele tem essa particularidade, e se não for tratado essa reforma, um pensamento tributário de forma ampla, com todos os entes, principalmente a sociedade, pode não acontecer. E esse é um momento oportuno, com as pessoas que estão aqui, a sociedade organizada, então, está todos imbuídos. Recentemente tivemos uma apresentação da reforma solidária lá no Mato Grosso, promovido pelo nosso sindicato, amplamente divulgada, e a gente tem ouvido isso, é um sentimento quase que unânime. É preciso ser feito. O momento é esse, nós estamos com as pessoas certas, com as pessoas que estão pensando, e o momento é esse. E nós não podemos deixar passar. E o Mato Grosso está imbuído nisso, e estamos muito felizes de estar participando desse momento histórico para o país, para a nossa nação, para a nossa sociedade. Muito obrigado. Bom dia a senhoras e senhores. Para nós do INCAT, uma grande satisfação de estar aqui. Eu gostaria de saudar o colega Charles, saudando assim todos que estão aqui na mesa, o nosso presidente da FENAFISCO, e saudar no público o secretário da Fazenda, Luiz Cláudio, a quem eu peço uma salva de palmas, pelo reconhecimento de São Paulo, pela primeira vez um agente fiscal de renda ser secretário de Fazenda. Na Bahia já tivemos diversos colegas, e eu parabenizo o governador de São Paulo por ter reconhecido isso. Para a gente da categoria, que independente, em determinado momento, está na administração ou não, é muito importante que colegas assumam postos, como acontece agora com o secretário Wilson, lá em Brasília, o secretário Bins, no Rio Grande do Sul, o secretário Luiz Cláudio aqui. Então, para a gente é muito orgulho, Luiz Cláudio, muito orgulho mesmo. Eu adoro aquele reloginho ali de contagem regressiva que a FENAFISCO não abre mão. Já participei de debates calorosos na FENAFISCO, mas que tem um reloginho contando contra a gente. Está ali um reloginho contando. Eu adoro aquilo ali. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa. Realmente temos muito a rever no nosso sistema tributário, o que não quer dizer que nada dele sirva e que tenhamos que importar soluções. Não, temos que repensar, não é? Não podemos cometer erros que foram cometidos, ao meu ver, na reforma trabalhista, e aí até hoje os magistrados com dúvidas, advogados com dúvidas, e a coisa vai demorar um tempo para assentar, se é que não vai ter que ter alguma medida provisória. Então, eu gostaria que a gente refletisse. A parte da administração tributária a gente tem feito sistemas sólidos de nota fiscal eletrônica. Eu acabo de chegar do Panamá, onde estivemos discutindo com os 30 países sobre fatura eletrônica. Na sexta-feira chegamos e não temos dúvida, o sistema de fatura eletrônica do Brasil, que é a nota fiscal eletrônica, seja lá municipal, estadual, ela funciona muito bem e poderá servir muito com suas informações para a proposta de reforma tributária. É preciso rever o sistema, mas com os pés no chão, para que ele seja realmente melhorado como um todo, não apenas no aspecto do ICMS, mas como um todo, para que melhor possa servir à sociedade. Então, parabenizo mais uma vez por esta oportunidade, e o INCAT, como administradores tributários dos estados, está pronto para colaborar no que for necessário para se tornar isso uma realidade. Não da noite para o dia, mas com um par de anos, que toda reforma tem que ser paulatina, ela possa entrar em vigor. Ainda ontem recebi um WhatsApp do deputado Raul, que é um entusiasta por reforma tributária, e ele botou assim, magnífico e tal. Eu digo, pronto, agora se chegou num acordo de proposta de reforma, mas não era sobre um tratamento de próstata, entendeu? Tudo bem, ele pegou da TV, né, era sobre isso. Não é que não seja importante para nós homens, muito importante, né, mas eu pensei que já era alguma coisa mais sólida da gente estivesse de acordo com a reforma tributária. Então, espero em Deus que nós
consigamos prestar esse serviço à sociedade, colaborar junto com a academia para que possamos fechar uma proposta boa de reforma tributária para o nosso país e para o bem de todos. Ainda tem 1 minuto ali, ó, mas muito obrigado. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Cumprimento a mesa na pessoa do amigo Charles, que vem fazendo um trabalho brilhante à frente da FENAFISCO, e a plateia na pessoa do deputado João Dado. Permita chamar de deputado João Dado, que foi assim que conheci. E o deputado João Dado, ele, de todos que eu conheci, fazendo o embate, a luta em Brasília, foi o que mais lutou pelos fiscos do Brasil, municipal, estadual, distrital e federal. E a gente sabe bem, você pode medir um Estado de acordo com como ele trata o seu fisco. O deputado João Dado foi um exemplo nessa luta, então eu cumprimento a plateia em nome dele. Perdão não lembrar como prefeito, mas sim como deputado na luta pelo fisco, que é na luta do povo brasileiro. Aqui foi falado por algumas pessoas já de alguns problemas na carga regressiva, não vou bater nisso de novo. E essa carga regressiva, ela ficou ainda mais perversa. Eu não sei como é que traduz para quem está ouvindo em outra língua a palavra perversa, mas ela ficou perversa. O tradutor carregue nas tintas na tradução. Ela ficou mais perversa ainda. Na medida em que a gente aprovou uma emenda 95, que corta, garroteia investimento para áreas cruciais como educação, saúde, segurança, habitação, mobilidade, infraestrutura, e a gente deixou escancarada a porta para a entrega em juros da dívida. Então, hoje, no Brasil, quem paga menos leva muito mais, e quem pode menos paga tudo. É uma tristeza isso, e essa urgência do momento traz a gente para essa discussão, que a gente consiga manter esse ambiente de colaboração. Nós estamos precisando dessa ajuda. É importante a gente lembrar também, como foi falado aqui, que a reforma trabalhista foi complicada, e foi. A PEC do teto do gasto, a reforma trabalhista, todas essas medidas prejudicam a economia produtiva. Aqui foi falado pelo secretário de Natal, do Rio Grande do Norte, não é isso? Sobre isso, é uma luta pelo orçamento, se apropriaram dele cada vez mais, e isso prejudica a economia produtiva, que no final prejudica o emprego, prejudica a circulação, a produção, prejudica a receita e a prestação dos serviços. Então, uma reforma tem que ser realmente solidária, para que a sociedade não fique solitária, como hoje está aí, né? Sem nada, tudo arrancado, tudo prioridade para o capital especulativo, que é muito triste. Então, esse é o momento ideal. Eu represento aqui o município, eu não sei como é que a representação aqui dos países, por aí chama cantão, condado, departamento, província, bom, seja como for, aqui é município entre nós, e o texto constitucional trouxe ao município responsabilidades. Eu estava um dia desse olhando na Constituição assim, vi que tudo aquilo que o brasileiro entendeu que era para dar certo, ele botou o município no meio. Chegou lá, botou a educação, botou a saúde, carimbou verba. Disse, olha, vai ter que ter um percentual do orçamento para investir na saúde e na educação. Colocou o meio ambiente, colocou a tributação. Veja que ele não colocou a segurança, né? Não tem verba para a segurança e não tem previsão constitucional. Talvez por isso a gente, hoje, deputado, esteja passando por tudo isso. Eu acredito que é importante incluir nessa discussão essa coisa que acontece no município. É no município brasileiro que os serviços, quando não funcionam, fazem a gente sentir diariamente e imediatamente. É o lixo que não é coletado, basta um dia para isso, já complica. É os sinais de trânsito, que se faltou energia para aquilo, não vai ter como andar uma cidade. É educação, é mobilidade. Então, assim, é no município que a gente vive e é importante que a gente não se esqueça disso. E que esse clima aqui de solidariedade, que o nome da proposta é essa, reforma tributária solidária, permaneça desde a base da construção desse edifício do novo sistema até o final, até o coroamento de um belo prédio, Charles, onde a gente possa todo mundo conviver e o Brasil como um todo sair ganhando. Que nesse espírito de Copa do Mundo que a gente já vive, que essa solidariedade vá do pontapé inicial, quando tira ali o meio-campo, até a cara do gol, para que o campeão seja o povo brasileiro. Muito obrigado. Bom dia a todos, os colegas, todos os colegas aqui também da banca,
auditores da Receita Federal e Estadual em especial. Queria inicialmente agradecer a possibilidade de estar aqui hoje, né, agradecer o convite das entidades. Me parece que é um momento oportuno, porque é um momento que a gente passa pelo menos esperamos que tenhamos passado pelo ápice de uma crise econômica grande, e que, de certo modo, revelou, desnudou um pouco as deficiências do nosso sistema. Primeiro, uma tributação regressiva, inclusive sobre o combustível, e, por outro lado, uma certa impossibilidade, dado o Pacto Federativo que se formou no Brasil, de discutir ou de ter mecanismos eficientes, um pouco que o André falou agora há pouco, de ter mecanismos eficientes de intervir nessa situação, uma vez que o principal imposto dos estados é o ICMS, é um imposto extremamente regressivo. Então, assim, às vezes até renúncias fiscais colocam os estados em situação fiscal muito difícil. Então, esse momento me parece um momento oportuno, para que a gente possa discutir, não efetivamente o que a gente já vê um pouco vindo da imprensa, que é a questão, novamente, da quantidade da carga tributária, mas discutir isso efetivamente que nós vamos discutir hoje, né, durante esse seminário, a qualidade da carga tributária no Brasil. Quem efetivamente suporta a carga tributária. Eu tenho certeza que esse evento será importante para que a gente aprofunde ainda mais, consolide ainda mais a ideia de um sistema tributário mais justo, de modo que nós parabenizamos aos organizadores, às entidades que organizaram o evento e, mais uma vez, agradecemos a presença, a possibilidade de estar aqui presentes. Bom, então eu encerro agradecendo aqui a honra dos que compuseram esse dispositivo e também aos caminhoneiros por terem encerrado a greve antes do FIT, atendendo os nossos apelos. Enfim, muito obrigado. Encerro esta mesa. Nossos agradecimentos às autoridades que compuseram essa abertura solene. Nós agradecemos a presença dos senhores e pedimos que retornem a seus lugares de honra na plateia, por gentileza. Muito bem, senhoras e senhores, vamos então para a terceira abertura deste fórum. Chamamos então Alfredo Maranca, presidente do Sinafresp. Também Arnaldo Faria de Sá, deputado federal pelo PTB. Luiz Cláudio Carvalho, secretário de Fazenda do Governo do Estado de São Paulo. Marco Vignoli, deputado estadual por São Paulo do PSDB. Vitor Sapienza, deputado estadual por São Paulo do PPS. E João Dado, prefeito do município de Votuporanga, do estado de São Paulo. Muito bem, senhoras e senhores, com a palavra, Alfredo Maranca, presidente do Sinafresp. Queria cumprimentar a todos, agradecer a todos pela presença e, assim, parabenizar desde já os construtores desse evento maravilhoso, né? Quer dizer, nós temos um vice-presidente lá no Sinafresp de Ouro, Glauco Honório, que depois na década, no ano 2000, ser um dos protagonistas de uma das maiores reformas administrativas que a Secretaria da Fazenda já teve, depois de ser delegado tributário de Campinas, depois de ser um dos maiores especialistas nossos em fiscalização de telecomunicações, mostrou que, tem esse talento maravilhoso de construir essas oportunidades fantásticas para que a gente se reúna. O evento é um evento muito complexo, esse evento que nós temos aqui. Ele é um evento de várias dimensões. Eu acho que tem uma dimensão prática, que é essa dimensão de realmente criar o evento. Tem uma dimensão
acadêmica, uma dimensão filosófica e uma dimensão política. Essa mesa aqui é uma dimensão política. Antes dela, eu queria falar das outras dimensões para que o evento tenha sentido para todos. Queria falar da dimensão acadêmica, agradecer ao nosso Eduardo Fagnani, que conseguiu reunir essa comunidade internacional que vem aqui trazer os seus conhecimentos e trocar ideias conosco. A ideia de existir uma comunidade internacional de administração tributária é uma mudança de paradigma. Nós não pensamos assim só no momento de agora, não pensamos em fazer uma solução rápida e imediata para o nosso sistema tributário agora. É necessário uma ciência de administração tributária, é necessário uma comunidade internacional, com um periódico internacional, com encontros internacionais, onde nós possamos trocar informações e com isso, construir conjuntamente uma ciência. Como na pré-história, as pessoas podiam plantar ali uma árvore em seu quintal, podiam plantar ali uma horta e ser mais ou menos bem-sucedidos com aquilo, trocar ideias com seus vizinhos, e é muito limitado até onde se podia chegar com isso. A ideia de se construir uma comunidade científica internacional que pode trocar ideias e, com isso, aprender com os acertos e erros de outros países de forma contínua, é a nossa possibilidade de aperfeiçoamento e que pode nos permitir chegar a um sistema tributário que seja, não como falam os neoliberais, um sistema tributário neutro, ou seja, um sistema tributário que não se sinta indolor, porque tirar dinheiro do lucro privado e colocar esse dinheiro, esse recurso no bem comum, nunca vai ser indolor, mas sempre vai ser necessário para qualquer país que queira se construir. É necessário que nós construamos isso juntos. E aqui nós esperamos construir um pouco, oferecer um pouco, pelo menos, de possibilidade de que se possa trocar ideias entre todos esses países. Aí, ainda finalizando com a dimensão filosófica, eu queria lembrar vocês de uma coisa que é um lugar comum na China, né, de se dizer que, nas palavras de Confúcio, é sempre uma felicidade você aprender. A raiz de tudo, a solução de tudo é a gente ter humildade para aprender a achar a solução certa, não querer impor a nossa solução aos outros e entender por que a solução certa é aquela que se impõe por si só. E é uma felicidade receber amigos que moram tão longe e que estão se encontrando. É felicidade receber amigos aqui, como colegas que a gente não via há muito tempo de outros estados. Eu queria passar a palavra a cada um dos colegas aqui dessa mesa. Eu vou passar a palavra primeiro ao nosso deputado decano ali na nossa Assembleia Legislativa, que é um motivo de orgulho para todos nós, né? É uma pessoa que sempre nos apoiou muito, né? O deputado Vitor Sapienza sempre esteve ao nosso lado, ele aconselha, ele telefona, ele briga muito por nós, quer dizer, essa irascibilidade italiana dele nos favorece demais. Deputado, passa a palavra. Caros colegas, bom dia. Eu hoje vejo um gigante acordar. Eu vou dar um depoimento sem ser gabotino. Eu comecei como auxiliar de fiscal de renda, fui chefe de posto, fui inspetor seccional, fui delegado tributário. Estou no 8º mandato como deputado. Fui presidente da Assembleia Legislativa. Tive a oportunidade de tirar 2 anos de afastamento quando delegado e fui trabalhar em Manaus. Então, eu tenho oportunidade e condições de ter uma visão global do que acontece quando se fala de reforma tributária, quando se fala de guerra fiscal, mesmo porque eu entendo que nós, agentes fiscais de rendas, auditores fiscais, nós tivemos durante muito tempo na defensiva. Nós nunca tivemos oportunidade de ter representantes à altura na Câmara Federal, exceção feita ao meu grande amigo Dado.
mesmo porque lá chegando existe, infelizmente, um acovardamento. O pessoal fica acovardado de defender os interesses não do Estado de São Paulo, mesmo porque, se a gente for analisar o Estado de São Paulo no conjunto geral do Brasil, nós, mercê de proteção de Deus, nós somos uma exceção no tratamento da coisa pública. Então, dentro desse quadro, quando a gente vê um gigante acordar, na minha maneira de ver, esse gigante está acordando, ainda é pouco. Nós temos que fazer com que, efetivamente, a reforma tributária prossiga, porém, com toda a sinceridade. Se nós não tivermos representantes à altura na Câmara Federal, na Câmara de Deputados, vai ser, infelizmente, mais uma batalha inglória. Eu entendo que hoje nós estamos dando um grande passo para fazer a reforma tributária que o Brasil merece. Mesmo porque, na minha análise bem fria, a reforma tributária está bem acima da reforma trabalhista, da reforma previdenciária e todo qualquer tipo de reforma que os demagogos querem nos impedir. Vamos brigar por uma coisa que é importante para o nosso país, reforma tributária já. Muito obrigado, pessoal. Antes eu queria só fazer um agradecimento sim, a todos, em nome da nossa co-irmã, entidade Afresp, ao Denis Manja e o Carlos Roque, que estão atrás daquela tela ali, que estão aqui representando a Afresp, que é a entidade que sempre trabalha junto conosco e soma esforços a nós, né? E ao Hélio Freire, aqui presidente do sindicato do município, dos auditores fiscais do município de São Paulo, que está aqui também e que é um outro incansável trabalhador aí nas nossas lides para a construção de uma uniforme. Eu preciso falar alguma coisa, deputado. Eu preciso falar alguma coisa, João Dado, porque João Dado, ele é colega nosso. Ele não só pela emoção que ele imprime em tudo que ele faz, né? E não só por ele ser um dos nossos orgulhos, mas ninguém tem a dimensão real do que é o trabalho do João Dado quando conversa com as pessoas de todo o Brasil. E o João Dado foi a última vez que nós tivemos unanimidade entre os fiscais de renda e outras classes de carreiras típicas de Estado. Foi a última vez que a gente esteve juntos no coração do João Dado. Foi ele que criou condições no gabinete dele para que todos nós fôssemos bem-vindos, que nós sentíssemos que aquele gabinete era a nossa casa. A gente chegava lá inseguro de falar com o deputado e tal, e a gente se sentia, falando, meu Deus, como é que eu não vim aqui antes? O deputado, menos, o deputado, o João Dado é com tristeza que a gente deixa de ter o Dado como nosso deputado, porque ele era o ponto de encontro de todos nós. Obrigado, Dado. Obrigado por tudo que você fez. Nós nunca vamos conseguir chegar em uma sombra do que você fez por nós. Não mereço. É um amigo, então o amigo tem a generosidade da amizade. Parabéns, Alfredo Maranca, pelo brilhante evento. Parabéns, Floriano, companheiro de tantas lutas. Parabéns pela Anfip. Parabéns ao Charles, companheiro de tantas lutas também, ao colega vice-presidente da FENAFIM. Todos estão de parabéns. Ao nosso secretário, o primeiro secretário agente fiscal de rendas, Luiz Cláudio. Parabéns, amigo. Vitor, nosso mestre de toda a vida. Vamos começar do começo. A sociedade, para sobreviver e viver num organismo equilibrado, criou o tributo. Ao criar o tributo, o que seria correto e de justiça seria cobrar o quanto devido daqueles que têm capacidade para pagar. O nosso sistema tributário não faz isso. Ele cobra exageradamente de quem não pode pagar e cobra muito pouco
de quem poderia pagar muito. Esse fenômeno, penso eu, poderia ser explicado pela influência do poder econômico nas decisões do poder político. Isso fez com que a nossa Constituição estabelecesse regras detalhadas sobre tributação, diferentemente de em outros países desenvolvidos, exatamente para proteger o capital. Então, temos um país que cobra mal o tributo. E eu venho aqui falar, na condição de prefeito hoje, de que o país distribui mal o tributo cobrado. E esse é o segundo ponto da falta de solidariedade do nosso sistema tributário. Vou dar um exemplo a vocês. Para os que estão de outros países, nós temos uma lei de responsabilidade fiscal. Ela é do ano de 2000, portanto, ela tem 18 anos de maturação, experimentação. Muito bem. Esta lei define que o governante do momento, lá no município, lá no Estado, lá na União, não pode deixar dívidas, valores a pagar excessivos para o seu sucessor, para o gestor sucessor. O que começou a acontecer? Eu vivi essa experiência lá na minha Votuporanga. O gestor, no seu último ano, paralisa as obras, paralisa os investimentos, deixa de pagar parte do custeio e elimina as notas de empenho ao final do seu governo. Mas ele deixou todo um passivo para o seu sucessor, que não fica identificado pela legislação. Essa situação cruel para com o gestor que sucede, ela só pode ser enfrentada através de uma economia de guerra. Reduzir drasticamente, amigo Alfredo, os custeios da ordem de 25%, ou seja, tem que se comprar a mesma coisa gastando 25% a menos. Por quê, José Guilherme? Porque, caso contrário, vamos ferir a lei de responsabilidade fiscal. Quem não deu causa é que vai pagar a conta. Além disso, aquelas obras que são essenciais, porque senão tenho que devolver o dinheiro, têm que ser executadas, quer queiramos, quer não queiramos. E aí, eu digo, encerrando, porque o reloginho está correndo ali, que penso que a solidariedade na distribuição dos recursos tributários somente se dará se o município, que hoje fica com apenas 15% das receitas totais de tributos, amplie pelo menos para 20% essas receitas. Dessa forma, o município que é responsável por saúde, educação, segurança, por tudo, assistência social, teria a capacidade de sobreviver. É esse recado que eu deixo, não na tese da regressividade, mas na tese da distribuição dos tributos, para que todos nós possamos também trabalhar esse momento que é a distribuição dos recursos para chegar até o município, que é aquele ente público, é aquele ente estatal, 5.650 municípios carentes de recursos para cumprir a sua missão. Queria fazer mais um agradecimento também aqui ao Fabrício, da Imer, que é responsável pela assessoria de imprensa do Sinafresp e responsável pela logística desse empreendimento aqui. Eu acho que o Fabrício, ele não gosta de coisas simples, como você pode imaginar. Acho que a única pessoa que eu nunca tive que acalmar em todo esse tempo é o Fabrício. Pode ter um caos reinando em volta dele, que ele mantém essa elegância, essa tranquilidade, coisa. É uma pessoa singular. Obrigado por tudo, Fabrício. E agradecer ao Carlos Cardoso também por
todo o trabalho que a gente conseguiu aprender entre estados e municípios para fazer junto, a gente não pode deixar de aprender isso, a gente não pode descontinuar esse trabalho, temos que construir cada vez mais. E falar do nosso, aqui, no nosso secretário da Fazenda, puxa vida, o que eu diria? Eu estava numa AGE, numa Assembleia Geral Extraordinária, e ali imperando o caos absoluto, todo mundo brigando, gritando, e a gente tentando trazer um pouco de ordem, um pouco de sobriedade, querendo criar caminhos, tal, e surgiu ali do meio da plateia um sujeito magrinho, assim, que foi lá, não tinha essa barba, e foi ao microfone e enfrentou todo mundo, colocou a posição da administração, e tranquilizou todo mundo, criou esperanças em todo mundo, num discurso, em parte sindical, em parte de liderança. Mostrou a liderança da classe, mostrou que a classe pode ter um norte. Naquele momento, eu falei, esse moço é uma pessoa diferente, ele tem um talento realmente ímpar, realmente ele precisa, assim, de atenção, essa pessoa é diferenciada. Agora, entende? O governador nos deu esse presente. Até então, né, o André Horta, que veio aqui falar, era assim o meu exemplo máximo, né, de um secretário da Fazenda que fala aquilo que a gente quer que seja dito, que leva a palavra da carreira, dos agentes fiscais e a palavra tributária adiante, né? Agora nós temos esse desafio gigantesco. Esse desafio não é só seu, Luiz Cláudio, é nosso também. Quer dizer, agora que nós temos um secretário da Fazenda que nos representa, a gente precisa fazer isso dar certo. Isso é responsabilidade de todos nós, não só dos fiscais de São Paulo, como da classe fiscal de todo o Brasil, que nós queremos construir, né, Carlos? Construir como uma unidade nacional, como uma aliança internacional até, de existir um conhecimento e uma carreira que seja de fiscal de Estado. Obrigado, Carlos. Obrigado por vir aqui. Bom dia, senhoras e senhores. Eu trouxe algumas fichinhas para não cometer a gafe de esquecer de alguém. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é uma honra estar aqui, é uma honra ocupar pela primeira vez a Secretaria da Fazenda, sendo de carreira, escolhido pelo governador Márcio França. E para lembrar que eu não cheguei aqui sozinho, eu vim carregado pela competência, pela dedicação e pelo comprometimento da classe dos agentes fiscais de rendas. Por coincidência, aqui nesse painel, nesse conjunto de colegas, todos somos agentes fiscais de rendas, cada um de nós ocupando e exercendo uma função diferente, complementar, e que mostra a força não só dos agentes fiscais de rendas de São Paulo, mas da categoria dos fiscais de tributos do país todo, né? Os fiscais federais, os fiscais estaduais e os fiscais municipais. Recorrendo aqui às minhas fichinhas, para não ter perigo de errar, eu queria agradecer aí ao Floriano Martins, como realizador, presidente da Anfip, vejo os colegas da Receita Federal, né? Em nome dele eu agradeço a todos. Charles Alcântara, tive o prazer de conhecê-lo da última vez no Encate, se eu não estou enganado, e o vejo pela segunda vez, presidente da FENAFISCO. Alfredo Maranca, nosso presidente do Sinafresp, importante, ocupa uma função importantíssima no momento atual, em que o sindicato se coloca aí como um interlocutor importante para o desenvolvimento dos pleitos classistas, né, a forma como a gente pode fortalecer a classe dos agentes fiscais de rendas. Meu amigo Dado, sempre conto em todas as oportunidades, foi ele que teve a brilhante ideia de me convidar a vir para São Paulo. Eu estava em Ribeirão Preto, era fiscal externo em Ribeirão Preto, e ele me convidou. Meu grande amigo Vanderlei Fidelis, que eu vejo aqui, meu coordenador adjunto, e aí, em nome dele, eu agradeço toda a nossa equipe, toda a equipe que durante 1 ano e meio teve condições de desenvolver um trabalho importante num momento extremamente difícil. E o nosso eterno deputado estadual, Vitor Sapienza, 8ª legislatura, ele disse que se aposenta, eu não acredito,
mas daqui a algum tempo a gente vai saber. Eudaldo, presidente, coordenador técnico do INCAT, fórum de extrema qualidade técnica, de discussão técnica de alto nível, e o nosso presidente André Horta, presidente do Concefaz, em nome de quem eu agradeço os demais secretários de Fazenda. Bom, auditores, como eu disse, federais, estaduais, municipais, OAB, FEComércio, Fiesp. Eu queria dizer que, com 50 anos de idade, eu vi o Brasil ter apenas uma grande mudança estrutural, uma mudança que realmente mudou a cara do país, que foi a derrota da inflação. Não quero fazer alusão a equipe que tornou aquilo possível. Eu quero falar algo que eu dificilmente escuto. Na verdade, aquilo foi uma vitória do país inteiro. Enquanto alguns ganhavam com a inflação, ela não foi derrotada. Ela só foi derrotada quando o Brasil inteiro se uniu para acabar com ela, porque ela era iníqua, ela prejudicava o desenvolvimento nacional e era concentradora de renda. Eu acredito que estamos chegando num momento semelhante na questão tributária. A greve dos caminhoneiros, que se encerrou aí na semana passada, me parece um sinal muito forte disso. E, por ironia do destino, essa crise toda começou em combustíveis, setor do qual eu fui supervisor de fiscalização por 5 anos. Então, eu conheço bem a tributação de combustíveis, com modéstia, aliás, sem modéstia, conheço bem a tributação de combustíveis e sei do impacto que ela tem na economia como um todo. Agora, vejam a ironia de justamente enfrentar uma crise desse tamanho Aliás, a crise estava no 3º dia quando eu tomei posse. Eu acho que a gente só consegue resolver o problema da reforma tributária quando o Brasil inteiro resolver se debruçar sobre isso e, num grande acordo nacional, discutirmos de forma objetiva, de forma desapegada, sem interesses de curto prazo, para que todos percebamos como a tributação ou como o sistema tributário brasileiro prejudica o nosso desenvolvimento. A sociedade brasileira me parece muito boa para fazer diagnósticos, mas ela é muito ruim para decidir ou para resolver nossos problemas. A gente não conseguiu resolver a educação, a gente não conseguiu resolver a segurança pública, a gente não conseguiu resolver o sistema tributário, e deve fazer uns 20 ou 30 anos que discutimos esses assuntos. Portanto, senhoras e senhores, eu acho importantíssimo nós, técnicos, e aí eu me coloco como técnico, eu estou secretário da Fazenda, mas sou agente fiscal de rendas, sermos chamados a esse debate para poder oferecer aquilo que a gente conhece, a matéria-prima com a qual trabalhamos. Em outros fóruns, o Maranca colocava isso muito bem, não há classe de fiscais de rendas forte trabalhando com uma matéria-prima tão ruim. O sistema tributário nosso é tão ruim que ele acaba enfraquecendo o nosso trabalho e, por consequência, a nossa classe. Eu não vejo solução para que possamos assumir um protagonismo enquanto servidores públicos, se não arrumarmos, se não corrigirmos o nosso sistema tributário. Eu queria fazer aqui um agradecimento ao deputado federal Arnaldo Faria de Sá, estou vendo ele entrando ali. Bom dia, deputado. E, para encerrar, eu queria, então, realçar essa importância de nós, técnicos tributários, técnicos tributaristas, sem demérito dos advogados, sem demérito das entidades empresariais, nós assumirmos a tarefa de contribuirmos para o debate da reforma tributária. O Brasil não se desenvolverá, não diminuirá a sua desigualdade enorme sem que esse quesito, sem que esse tema seja devidamente enfrentado e resolvido. Somos, se eu não estou enganado, o 5º maior país em extensão territorial, 8ª, 9ª economia do mundo,
Eu sou engenheiro agrônomo, então posso dizer, em 30 ou 32 commodities somos entre o primeiro e o quinto maior produtor mundial, portanto somos um país riquíssimo, extremamente diverso, rico economicamente, rico em recursos naturais e rico em cultura, mas a gente tem uma dificuldade enorme de resolver os nossos problemas, de sentar estruturalmente resolver. Como já esgotaram o meu tempo, eu me despeço, agradeço a todos, desejo a todos um bom trabalho e me coloco à disposição para que a gente continue o nosso debate. Tá? Muito obrigado, bom dia a todos. Agradecendo ao nosso secretário da Fazenda, que imagine que orgulho, a especialidade do Luiz Cláudio sempre foi combustíveis, ele conhece essa legislação extremamente complexa de combustíveis. Imagine o que é a gente ter a oportunidade de ter como secretário alguém de carreira que conhece esse meandro assim, terrível, complicadíssimo de combustível, né? e que pode contribuir ali com toda certeza, mostrando qual é a vantagem de se ter alguém que realmente conhece da matéria ali na Secretaria da Fazenda. Queria trazer a palavra, ainda bem aqui, nós conseguimos aqui ter a presença do Arnaldo Faria de Sá, que é o nosso maior batalhador, nosso maior lutador ali da unificação de todas as classes de funcionários públicos do Brasil, que é uma coisa extremamente difícil. Ele consegue trazer, existe uma luta de classes dentro do funcionalismo público. Os técnicos brigam com os fiscais, que brigam com os procuradores, que brigam com os juízes, que brigam com os juízes federais, e nós ficamos brigando um com os outros. Ele consegue reunir assim todos os funcionários públicos em torno dele e lutar conjuntamente pela guerra, pela manter assim os nossos direitos previdenciários, nosso direito à aposentadoria, direito a salário e tal. Ele é o nosso principal. Nós não podemos assim nunca deixar de apoiar e perder o nosso maior lutador. Obrigado, Arnaldo. Obrigado por tudo. Arnaldo Faria de Sá, pode até falar lá. Bom dia a todos vocês, é uma alegria estar aqui, obrigado, Alfredo, pelo convite. Infelizmente, a agenda da gente, segunda-feira e sexta-feira, é uma loucura, porque a gente fica em Brasília terça, quarta e quinta, e a gente acaba tendo que concentrar toda a nossa agenda, segunda e sexta, a gente acaba tendo praticamente impossibilidade de horário, mas esta era uma agenda que não podia faltar. Por duas razões, eu queria estar aqui, porque tenho um carinho muito grande pela área tributária, sei da luta de vocês, em defesa da arrecadação, que é fundamental para a gente poder fazer o orçamento da União. Queria comentar você, Alfredo, e você e a Fresp também, pela luta que fizeram durante muito tempo contra a direção da Fazenda no Estado de São Paulo, que culminaram, sem dúvida nenhuma, com um fato extremamente relevante, que um agente fiscal de renda, hoje é secretário da Fazenda, queria cumprimentar você, Luiz Cláudio, parabéns, secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, alguém que é da categoria. Uma luta muito grande. Comentar o Dado, meu companheiro de Congresso, hoje prefeito de Votuporanga. Comentar o Vitor, que na primeira campanha, em 86, começamos juntos, e estamos juntos até hoje. Ele que era um louco no delegado regional tributário, que enfrentava, já naquela época, mais de 30 anos atrás, essa guerra fiscal que, sem dúvida nenhuma, é muito pior do que a própria reforma tributária. A guerra fiscal é um absurdo. Os estados têm dificuldades, os estados têm problema, mas ficam dando benesses, atraindo empresas, sem condição de fazê-lo. Haja visto o que acontece em muitos estados do país. O próprio estado do Rio de Janeiro, algum tempo atrás, fazia as coisas mais absurdas. E a gente vê por que fazia, porque tinha um ladrão lá no governo do estado, que era o Sérgio Cabral. Então, esses problemas do Rio se repetem em Goiás, Distrito Federal, Ceará, Paraná, vários estados fazem isso, fazem o que não tem condição de fazer, transferem o problema para o governo seguinte, e aí vem essa história toda que a gente sabe. Colocam tudo a culpa na reforma tributária. A reforma tributária é a culpa de tudo que acontece no país. Tudo fazer reforma tributária. Desonera, onera, faz isso, faz aquilo, não resolve o problema de jeito nenhum, e a gente sabe, por exemplo, que
A tabela do imposto de renda da pessoa física não é reajustada há vários anos e a defasagem é de mais de 80%, e o coitado do trabalhador miserável, que ganha 2, 3 mil reais, tem que pagar o imposto de renda na fonte, que certamente não deveria pagá-lo, e aí a gente acaba entendendo por quê. Porque tem que tapar o sol dos buracos da corrupção. É um absurdo, absurdo. Corrupção na Petrobras, Eletrobras, Nucleabras, Fundo de Pensão, BNDES, o Diabo 4, e a culpa sempre daquele sistema que quer mudar, e a gente viu, Maranca lembrou agora há pouco aqui, no início desse governo, a grande jogada do governo, vendeu para o mercado a solução, reforma da Previdência. Reforma da Previdência seria a solução de todos os problemas. Aprovaram a DRU primeiro, que é tomar 30% de todas as arrecadações sociais da Previdência Social. Depois aprovaram a PEC do teto de gastos e, a partir daí, iam para a reforma da Previdência, que era o grande jogo para fechar o grande finale desse governo, que não terá final nenhum, graças a Deus. E aí, então, a luta toda era aprovar a reforma da Previdência, porque fazia um grande jogo. Atendia o mercado financeiro e atendia a grande mídia, vendida. A grande mídia é vendida, que sem dúvida nenhuma faz este jogo permanente contra o servidor público, uma coisa vergonhosa. Eu sei que apanho muito da Globo News, da Globo, de outras emissoras aí, porque defendo o servidor público. Eu não defendo o servidor público, não. Eu defendo o serviço público. Sem serviço público, nós temos um país muito pior do que aquele que nós temos hoje. É por isso, Alfredo, que você tem participado de todas as nossas reuniões, junto com todas as entidades. A gente continua sustentando algumas divergências de uma tributação federal, de uma tributação municipal, de uma tributação estadual, de um setor do técnico, um setor do agente fiscal. A gente consegue juntar tudo. Dificilmente é possível fazer isso, mas fazemos. Com um pouquinho de habilidade, com um pouquinho de sessão aqui, um pouquinho de coesão ali, superando a dificuldade, nós conseguimos fazer uma coisa que aparentemente parecia impossível no ano de 2017. O governo tinha todo o poder do mundo para fazer o que queria com a reforma da Previdência. Nós estamos ganhando espaço, ganhando aqui, ganhando ali. Levamos até o limite e, graças a Deus, o troglodita do Marum tomou o troco que merecia. E pode ser secretário de governo, pode ser o que quiser, não vai conseguir nada. Esse governo não aprovará esta reforma da Previdência. Não, de jeito nenhum, não conseguirá fazê-lo. E como eu digo para eles, cuidado que praga de aposentado pega. Eles estão cheios de praga, porque não sabem respeitar os aposentados, não sabem respeitar os trabalhadores, não sabem respeitar os servidores. Essa é a nossa luta. Por isso eu queria complementar esse Fórum Internacional de Direito Tributário. Eu sei que tem algumas pessoas internacionais que não entendem a nossa lógica, mas, na verdade, eu estou falando para a maioria do povo aqui, a maioria do povo é nossa, é daqui de dentro, já sei, meu tempo está terminando, vou parar já, não tem problema nenhum. Mas eu quero simplesmente poder dizer isso, cumprimentar vocês. Vocês garantem a coisa mais importante que esse país precisa, a garantia do serviço público. Vocês fazem essa garantia, parabéns ao servidor público. Um abraço. Então, agradecemos a presença de todas as autoridades em mais essa abertura. Os senhores fiquem à vontade para tomarem seus lugares de honra na plateia, por gentileza. Então, mais uma vez, nossos agradecimentos aqui às autoridades que participaram dessa terceira solenidade de abertura deste fórum.